Olá a todos, eu sou o aluno Eduardo. Estou aqui para apresentar, dar uma introdução, né, ao trabalho de redes e vou apresentar também a minha parte. Para dar início, eu gostaria de falar um pouquinho sobre cada um dos servidores no qual nós vamos abordar nesse vídeo, certo? Então, nós vamos abordar 5 servidores: o DHCP, o FTP, o servidor Samba, o servidor de impressão e o servidor web, ok? Eu vou fazer um breve resumo de cada um deles, mas creio que dê para entender com os vídeos dos meus colegas, ok? Então, o DHCP ele é um protocolo de rede, certo? De configuração dinâmica para uma rede de computadores. Isso envolve uma série de definições e gerenciamento que são usados para um processo de configuração de dispositivos em redes de IP automatizadas, ou seja, o DHCP ele é um protocolo que traz automação na questão de gerar um IP. O que acontece? O computador ele manda uma mensagem para o servidor DHCP, ele recebe essa mensagem e quando ele retorna um IP para o computador, o computador confirma que aceita aquele IP, aquela máscara de rede, aquele gateway, certo? Então, quando ele vai atribuir um IP automaticamente, ele oferece tanto o endereço IP quanto um gateway padrão, como a máscara de subrede e algumas outras configurações, ok? Esse seria o DHCP. Já o FTP é um protocolo de redes localizado na camada de transporte. eh, o protocolo FTP ele faz comunicação entre dois computadores. Computadores esses que utilizam o modelo TCP/IP, que é o padrão hoje em dia, né? Ele permite que computadores autorizados façam downloads e uploads de arquivos diretamente no servidor FTP. Esse é o que eu vou mostrar para vocês. Foi o servidor que eu configurei, certo? Então, assim, o servidor FTP ele traz facilidade na hora de transferir um arquivo e de fazer essa comunicação entre dois dispositivos, ou mais, né, claro. O servidor Samba, ele já é um software servidor, podemos dizer assim, para sistemas baseados em Unix, como por exemplo o Linux, certo? Então ele permite o gerenciamento e o compartilhamento de alguns recursos em redes formadas por computadores de Windows, mesmo ele sendo um software ou um servidor para Linux, ou para servidores baseados, um servidor para sistemas baseados em Unix, certo? Então assim é possível usar o Linux como um servidor de arquivos, servidor de impressão e entre outros. Só que ele é possível ser usado como um servidor de várias dessas coisas, como se a rede utilizasse servidores Windows. Então ele é como se fosse um Linux se passando por uma rede de servidores Windows, correto? E já o servidor web, de maneira simplificada, ele é um servidor, como eu posso dizer, é um computador responsável pelo armazenamento que entrega os arquivos dos sites, sabe, para os navegadores. Como, por exemplo, o Google Chrome é um exemplo. Os servidores web, eles também utilizam o FTP, que é um dos que eu citei aqui, que a gente vai fazer também, e um outro protocolo chamado SMTP, tá? E, por fim, o servidor de impressão, é, ele é como um dispositivo, um programa de computador projetado para gerenciar a tarefa de imprimir documentos em uma rede de computadores. Então, eles desempenham um papel fundamental em ambientes de rede onde várias pessoas precisam compartilhar uma ou mais impressoras. Então, ele faz esse gerenciamento das impressoras, ok? Então, são sobre esses 5 servidores que a gente vai falar, tá? Espero que vocês compreendam aí legal o vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? É isso aí. Deixa eu ajeitar aqui a câmera agora, para a gente poder dar início ao servidor FTP. Vou colocar aqui no cantinho. Só para tirar a questão de dúvida, uma observação aqui, eu tenho 2 monitores. Então, quando eu estou olhando para cá, eu estou olhando para o monitor que vai estar o Word, o documento que eu vou passar aqui agora, esse aqui. E quando eu estiver olhando para cá, é a hora que eu vou estar mexendo na máquina virtual, beleza? Então, agora eu vou estar olhando para cá, mas é por causa que eu vou acompanhando o documento daqui, certo? Então, eu trouxe aqui a introdução. A introdução foi o que eu falei durante a apresentação do trabalho, enfim, aqui no FTP, só explicando para que é, para que serve, o que ele faz, certo? E aqui eu já trouxe as configurações do servidor FTP. O servidor FTP não é difícil de configurar, tá? É uma configuração bem simples. De começo, a gente vai configurar a nossa máquina, certo? Então, a gente instala o Debian 12, é só procurar lá no Google a ISO e você baixa bem facinho. Não instalei com interface gráfica, porque não era necessário, então preferi fazer no CMD, né? Como eu falo. E a configuração de rede dele é em modo bridge, tá? Eu sofri um pouquinho, eu tinha deixado em modo NAT, não estava dando certo. Aí eu fui lá e troquei, aí ele funcionou. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente faz é a instalação do pacote ProFTPD, tá? Esse aqui é o pacote que a gente vai usar como servidor FTP no nosso Debian. Então a gente faz um apt install pro FTPD, ele instala tudo certinho para conferir se instalou o pacote, o serviço, a gente usa o comando service pro FTPD status, beleza? Então aqui a gente já instalou, a gente vai para as configurações dele. As configurações começam pelo arquivo proftpd.conf, ele fica na pasta etc e na pasta proftpd, certo? Então primeiro deve ser feito um backup para caso aconteça algum erro, você não precisar reinstalar tudo de novo. Então aqui com o comando cp, tá? Você escreve cp, escreve o diretório no qual vai estar o arquivo, o nome do arquivo certinho, e na frente você escreve o mesmo caminho, o mesmo nome de arquivo, e na frente você coloca um backup, um ponto BKP, que é de backup, certo? Então aqui, ó, eu circulei em vermelho aqui para poder ver a criação desse arquivo, tá? Então a gente entra
Vou já abrir aqui a máquina virtual para a gente poder ver dentro dela já. Vamos lá. Então, aqui, eu vou acessar com o comando nano esse arquivo chamado proftpd.conf, certo? Então, eu vou digitar aqui nano, lá, nano, aí eu vou digitar o diretório, barra etc, barra, opa, proftpd, barra proftpd.conf. Eu acessando esse arquivo aqui, eu tenho que fazer algumas alterações. A primeira delas é aqui no IPv6, ó. Aqui o IPv6 vai vir por padrão, aqui, ele vai vir por padrão como on. A gente tem que desabilitar para não dar conflito, tá? Porque pode acontecer de dar conflito com o IPv4, beleza? Então a gente vem aqui, a primeira alteração a ser feita é desativar o IPv6. A segunda alteração é trocar o nome do servidor aqui em server name para o nome da sua máquina, tá? Também para evitar erro. Aqui ele vem como Debian, tá? O nome padrão dele vem Debian, e daí eu coloquei para o nome da máquina que eu estou usando, que é server FTP, tá? A terceira alteração, já é mais aqui embaixo, é essa linha default root. Essa linha vai vir comentada e a gente precisa descomentar essa linha, tá? E aqui embaixo, o require valid shell, ele também vem comentado e a gente tem que descomentar ele. Para que serve isso aqui? Isso daqui basicamente é para que não deixe acessar o servidor FTP. A gente possa criar um usuário que não acesse o servidor FTP, ele seja só para ser um meio de conexão. Ele não vai logar, tá? Ele, ele barra o login, mas ele permite a conexão, tá? Vou mostrar isso para vocês. Então deixa eu sair aqui, dar um clear. Vamos voltar lá para o nosso arquivo para dar seguimento na nossa linha de raciocínio aqui. Então eu vim aqui, fiz essas alterações, tá? Eu coloquei escrito aqui, ó, desabilitar o IPv6, nomear o servidor e descomentar as linhas default root e require valid shell, tá? Então, depois disso, o que que eu fiz? Eu baixei o Apache para poder fazer um teste, tá? Entre os testes que eu vou fazer, inclui o Apache. Então, eu baixei o Apache usando o apt-get update para poder checar se os pacotes estavam atualizados, os pacotes já existentes estavam atualizados. E logo depois eu usei o comando apt-get install aí Apache 2, certo? Feito isso, eu dei um ls na pasta var www. Vou mostrar também essa parte, porque essa parte é legal da gente entender. Tá? Aqui, então ls barra var barra www. Quando eu dei esse ls, só apareceu a pasta HTML. Então, qual que é o próximo passo que a gente tem para fazer? É criar essa pasta FTP que tem ali, correto? Então, aqui no documento, ele já nos propõe isso. Então, eu vou adicionar essa nova pasta, tá? Então, ó, usando o comando mkdir, eu vou criar uma pasta chamada FTP. E agora, quando eu dou o ls, eu tenho duas pastas, FTP e HTML. Tá? Esse HTML já vem por padrão do Apache, beleza? Quando a gente for acessar, já vai vir com o default do Apache. E agora, por fim, a gente tem que adicionar um usuário no sistema. Só que esse usuário ele só vai utilizar o serviço FTP, ele não vai logar no sistema, manipular a configuração, nada, ele só vai utilizar o serviço FTP. Por isso, aquele require valid shell a gente tinha que descomentar ele. Tá bom? Então, usando o comando useradd, eu vou colocar o nome do meu usuário. Esse "-d", que tem logo aqui na frente, ele serve para direcionar em qual pasta vai ser a home desse usuário. Então, todo usuário ele tem uma pasta home. Essa daqui, a pasta FTP é a pasta home do usuário Eduardo FTP, porque ele serve só para usar o serviço mesmo. E esse "-s bin false é para reforçar aquela questão de não poder fazer o login, tá? E logo embaixo eu usei o comando cat para poder checar se o meu usuário tinha sido criado, e ele está aqui na última linha, deixei circulado também, tá aqui. Então, a gente tem que definir uma senha para esse usuário, através do comando pswd, a gente escreve pswd o nome do usuário, escreve a nova senha, ele fica preto mesmo, tá? Não aparece senha, isso é questão do Linux, de segurança. Então, ele já escreve aqui para mim embaixo, senha atualizada com sucesso, beleza? Quando eu uso o comando ls-l, aí eu vou lá na, na pasta var e na pasta ww, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar as duas pastas que eu tenho lá dentro e ela vai me dizer quem são os donos dessa pasta, ok? Então aqui, ó, acompanha meu mouse. Aqui eu tenho a pasta FTP circulado em verde aqui e aqui eu tenho a pasta HTML. As duas são pertencentes ao usuário root, tá? Quando eu uso o comando chown, eu posso alterar o dono dessa pasta. Então, aqui usando chown, eu digitei o nome do usuário que eu quero nomear como dono, que é o Eduardo FTP, e com o comando "-r" e colocando o nome do diretório, levando até ele, var www.ftp, quando eu dou um ls novamente, já não é mais o root que tá como dono dessa pasta. Então, agora minha pasta FTP pertence ao Eduardo FTP, certo? A esse usuário. Feito isso, encerramos a configuração. É bem simples mesmo. Então a gente reinicia a máquina, tá? Usando o comando service pro FTP de restart. Então isso faz a máquina reiniciar.
Eu uso também o comando service pro ftpd status para verificar se ela está funcionando normalmente. Então aqui, como a gente já pode ver, ó, ela está ativa, rodando normal. Coloquei aqui embaixo também os comandos para manipular essa máquina, que seria o start, o stop, o restart e o status, tá? Tá aqui cada um com as suas definições. Então nós vamos já agora para a fase de teste para fazer a comunicação com o servidor. Então, para pegar o endereço IP dessa máquina, eu utilizei o comando IP addr. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Então, clear IP addr, tá? Então, aqui ó, na nossa placa de rede em modo broadcast, ó, EMP0S3, eu tenho aqui 192.168.2.28. Eu circulei lá no documento, tá? Esse aqui é o IP da nossa máquina que a gente vai usar. Se eu vier no Google e colocar um localhost, não, o IP 192.168.2.28 e colocar lá index.html, vai abrir o quê? A pasta do Apache, entendeu? Vai abrir o index que vem direto do Apache como default. Então aqui eu vou abrir para vocês verem o FileZilla. Pronto, gente, voltei. Tinha dado um pequeno probleminha porque eu esqueci de fechar o FileZilla e já veio com ele com as configurações feitas. Aí eu vou fazer aqui agora no ao vivo, certo? Eu fechei ele e abri de novo. Então, voltando aqui, aqui eu tenho o host, certo? O nome do usuário, sim, e a porta. Então, aqui no meu host, quem que é o meu host? É o IP do meu servidor, que eu acabei de mostrar. Então, qual que é esse IP? 192.168.228. Então, a gente coloca aqui 92.168.2.28. O nome do meu usuário foi aquele usuário que eu criei só para usar o serviço. Então, é o Eduardo FTP. A senha que eu coloquei lá, eu escrevo aqui. E a porta, por padrão do serviço FTP, é a porta 21, certo? Então a gente vem aqui, ó, conexão rápida. Ele já conecta pra gente rapidinho. É um servidor sem segurança, tá? Não tem firewall, não tem nada. Ele vai emitir uma mensagem, é só você confirmar que ele libera. Então aqui do meu lado esquerdo, eu tenho o meu computador, minha máquina local, e aqui eu tenho minha máquina virtual, o meu servidor, certo? Ó, endereço local e endereço remoto. Esses dois arquivos aqui eu já transferi para fazer um teste antes, né? E eu vou criar aqui agora um novo arquivo. Ó, vou mostrar para vocês direto na minha área de trabalho. Deixa eu só apagar aqui. Vamos criar um arquivo aqui. Novo, documento de texto. Vou criar aqui teste. Então, vou colocar aqui FTP. Nosso arquivo FTP, vamos abrir ele aqui e escrever testando arquivo FTP. Pronto, vou dar um salvar aqui. Vou fechar. Então agora a gente tem aqui na nossa área de trabalho um arquivo FTP, certo? Vamos aqui no FileZilla, então. Vou abrir ele aqui. Vou achar aqui na minha área de trabalho. Vamos ver. Aqui, ó, nosso arquivo FTP está aqui, certo? Então, nosso arquivo FTP está aqui. O que que eu faço? Eu apenas movo ele para cá. Ele me emite uma mensagem, listagem do diretório bem-sucedida, certo? Ele, aqui, ó, transferência do arquivo bem-sucedida, certo? Levou um segundo para transferir, ele me retorna tudo isso. E agora eu tenho aqui, assim como eu posso transferir um arquivo daqui para cá, tá? Eu não vou transferir de volta porque todos esses arquivos que eu coloquei aqui vieram já da minha máquina, mas funciona da mesma forma, ok? Vou lá agora no meu servidor, vou dar um clear aqui, ó. Opa, calma aí que eu esqueci de colocar na tela. Vou dar um clear no meu servidor. Vou aqui lá na minha pasta cd var www ftp. Vou dar um ls aqui dentro. Olha quem apareceu aqui pra gente, o ftp.txt. Vou dar um nano ftp.txt. Olha aqui, testando o arquivo FTP. Então, o arquivo que a gente acabou de criar, a gente conseguiu colocar ele aqui dentro, certo? Então, essa é a transferência de arquivos que o servidor FTP permite, ok? No mais, é isso. Deixa eu só colocar aqui no documento para a gente finalizar. Certinho. Então aqui, ó, eu coloquei como uso FileZilla, deixei tudo certinho, os comandos e tal. E por fim, eu só escrevi uma conclusão rapidinho, né, explicando que foi devidamente instalado, configurado, que deu tudo certo, tá? Voltando aqui só para mostrar para vocês a questão do Apache, que eu falei que eu ia usar nos testes também, eu acabei esquecendo de mostrar como é que é a questão do Apache, certo? Então aqui, ó, eu vou colocar o mesmo endereço IP que eu tinha colocado lá, 68.2.28. Esse daqui é o endereço de IP do nosso servidor. Vem aqui e coloco barra, certo? E vou colocar aqui index.html, que é o arquivo que vem em default do Apache. Então ele já me traz aqui a página, certo? Então o que que eu poderia fazer, por exemplo? Eu poderia vir aqui no meu computador, na minha máquina local, programar no meu Visual Studio Code, por exemplo, um site que use HTML, CSS, JavaScript, por exemplo, e importar ele lá para o meu servidor FTP e abrir através do IP dele. Então, assim, aí trazendo algo mais avançado, a gente configuraria um firewall, entendeu? Um servidor web e tal, para poder ter aquela rede completa. Seria essa a ideia de trazer o Apache. Vamos iniciar aqui a gravação para configurar o servidor da DHCP. Eu irei iniciar explicando no documento Word que eu fiz. Eu já foi todo pré-configurado, mas irei fazendo algumas configurações ao longo da explicação com vocês, que eu deixei para a gente fazer juntos. Bom, de início, a gente vai ter que criar uma máquina virtual no VirtualBox.
É uma instalação simples, eu usei o Debian 12, que é a última versão que tem disponível. A instalação é bem tranquila, você só vai dar basicamente next, next, next. Eu usei a versão de terminal, não usei nada gráfico. E você tem que fazer uma configuração antes de iniciar ela, é configurar a placa de rede, porque é ela que nós vai usar para fazer a conexão com o cliente. A NAT, que é para a gente poder deixar o ambiente atualizado e usar a internet no nosso servidor. Aí eu configurei essa placa de rede interna com o nome da rede DHCP. Esse nome é importante porque vai ser usado no nosso cliente. Beleza. Feito isso, vamos continuar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é atualizar os pacotes para poder utilizá-los. Logo depois que tiver tudo atualizado, você dando sudo apt-get update, você já pode instalar o DHCP, que você dá o sudo apt install DHCP servers, e ele vai fazer uma instalaçãozinha que não é muito demorado, ele vai carregar e instalar bem depressa. Logo depois de termos instalados, a gente vai ter que começar a configuração. Aqui, a gente já tinha essa placa de rede IPS3, mas eu decidi utilizar essa EMP0S8, que ela é uma placa que está down, que ela está desativada, então eu preferi fazer essas ativações. Inclusive, vamos fazer isso agora. Vamos seguir exatamente o passo a passo que foi feito no documento. Ó, primeiro a gente inicia o servidor, ele demora um pouquinho para carregar. Opa, ele está carregando ali. Logo depois de carregar, a gente faz o login. Isso depois dele já está instalado. Eu vou fazer login com o root mesmo. E agora vamos começar as configurações. A primeira configuração que a gente tem que fazer, ó, vamos dar essa configuração aqui, ó, que é o IPA, para a gente ver nossas placas de redes. Ó, IPA. Como a gente pode ver aqui, ó, tá na mesma situação lá. A placa de rede, ela tá down. Então vamos seguir o documento. Nesse documento que eu fiz, o primeiro passo que eu dei foi ativar essa placa de rede, dando IPA link 7, aí o nome da placa, que é IP, é EMP 0S8, aí up. Assim, ela já vai ficar up. Se a gente der um IPA aqui, a gente pode observar aqui, ó, ela está up. Ó, nossa placa de rede agora está up, porém, ela não está com nenhum IP. A gente precisa ter um IP definido. Eu vou dar só um console, um clear, para poder limpar. E agora vamos adicionar o IP a ela. Para adicionar isso, a gente vai dar o comando IP addr, add. Aí o IP que a gente quer dar, o IP da configuração vai ser 192, 192.168.1.1 barra 24, deve, aí o nome, que é EMP0S8. Assim a gente vai, se tudo der certo, vamos ter adicionado. Deixa eu dar IPA, ali ó, a Inet recebeu esse IP que a gente acabou de adicionar. Dá um clear, perfeito, vamos seguir o documento. Aqui eu dei um IPA para a gente testar e tá tudo certo, configuradinho. Agora, seguindo, a gente vai ter que configurar o DHCP config, porque a gente tem que configurar nossa máscara de rede para receber esse IP que a gente acabou de adicionar. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é abrir o servidor e dar esse nano barra etc barra dhcp barra dhcp pd ponto config. Eu errei aqui, dhpd ponto config. Assim, com o nano a gente vai abrir o arquivo e aqui a gente vai ter que configurar nossa máscara com o IP que a gente decidiu, que é esse IP aqui. É o mesmo que está aqui na imagem, a gente só faz essas mesmas configurações, adicionando range, a rotas, aqui a gente usou o domínio do Google, porque a gente não tem um domínio, mas não tem problema, aqui as configurações estão tudo certas. No caso aqui, se não tivesse, a gente ia editar, dar o Ctrl O para salvar, e depois o Ctrl X para sair, mas como já está certo, vamos apenas dar o Ctrl X, Enter, um Clear para limpar, e vamos continuar. Bom, o próximo passo é configurar a interface o default, que é o IDHCP Service. A gente vai ter que acessar o arquivo com o mesmo comando do nano, só que agora é outra pasta, que é nano etc barra default barra is
DHCP Server. Acessando ele, a gente só vai ter que definir, a gente só está mexendo com o IPv4, então a gente vai definir o mesmo nome da nossa placa de rede, que no caso o nosso exemplo é o IP0S8, como eu mostrei. A gente podia ter usado o ENP0S3, mas eu preferi usar esse mesmo porque ele já estava desabilitado e a gente fez esse passo a mais. Bom, como a gente viu que já está habilitado, tá o nome certinho, Ctrl X, sem segredo, Enter, dá aquele clear, perfeito, saímos e vamos continuar. Aqui a gente vai ter que reiniciar, dar um restart no servidor essas configurações funcionarem. É bem simples, é só usar esse comando system ctl aí botei um S a mais, restart isc service, enter, restartou. Aí a gente, para testar, a gente dá esse comando aqui que é o status, que é o systemctl status, para a gente ver se está funcionando certinho. Vamos só editar esse comando aqui, escrever status. Podemos ver que tá aqui, o Active está funcionando. E agora, para a gente testar, a gente vai ter que utilizar nosso cliente. Agora, a gente vai ter que ter uma máquina virtual. Eu decidi fazer uma máquina Linux também. Eu podia ter feito um Windows, mas eu fiz uma Linux. E a gente precisa fazer algumas configurações nela antes de abrir. A primeira configuração dela é configurar a rede dela, a placa de rede interna. É parecido com o que a gente fez do HCP, só que agora a gente vai usar, não sei, no início eu mostrei o nome que a gente colocou lá da placa de rede. A gente vai usar aquela mesma placa de rede, ó. Aqui ela só tem placa de rede interna, porque a gente vai pegar a internet a partir do DHCP. E aqui, ó, a gente escolhe a rede interna e escolhe a placa de rede DHCP, que é a mesma que a gente configurou nesse servidor. Como vocês podem ver, que ó, é a mesma. Nós estamos utilizando essa aqui, só que no servidor nosso cliente. Aqui vamos esperar abrir. Ele demora um pouquinho, mas abre. Vamos, vamos, vamos. Aqui, ó. Esse aqui já é com interface gráfica, mas não importa, podia ser no console, que não haveria problema, mas eu decidi baixar com interface gráfica. Colocar a senha. Também eu tô usando o Debian 12, mas não importa, podia ser um Windows, um Ubuntu ou qualquer outro tipo de coisa, que daria certo do mesmo jeito. Aqui vamos acessar o terminal. E como a gente já configurou a rede interna recebendo, ele já vai passar um IP automaticamente. Se a gente der o IP A, a gente pode ver que aqui ó, na placa IPS3 ele recebe o IP 192.168.1.2, que é basicamente o mesmo IP que a gente é um IP tá no mesmo grupo de IP que a gente configurou na nossa máscara de rede. Ele está aqui ó, a partir da máscara 1.1.0 até a 1.100. Ele está dentro desse range. A gente pode fazer mais alguns passos para testar isso. Ó. A gente aqui no arquivo fez o IPA, exatamente quando eu fiz. E para testar, a gente pode dar um ping. Vamos aqui na nossa máquina cliente e pingar o nosso servidor DHCP. A gente simplesmente deixa eu dar um clear. Aí a gente vai dar o comando ping, aí o nosso ID do cliente, do servidor, que é 192.168.1.1. E como podem ver, está pingando normalmente. Vamos parar esse ping. E tem uma outra forma que eu achei bem interessante, quando eu estava estudando para fazer ele, eu vi, é usando esse serverless. Ele basicamente vai mostrar os endereços IP as solicitações, porque esse cliente solicitou ao servidor um IP e o IP passou. E lá fica registrado todos os IP que o servidor passou. Então a gente abre o servidor, a gente deixa o cliente aqui, vamos abrir o servidor, porque o cliente requisitou esse IP que ele está utilizando, o IP dele, deixa eu dar o IPA aqui de novo, aqui ó, esse IP dele, ele solicitou do servidor, agora a gente pode ver através do servidor, podemos ver essa solicitação, a gente só vai ter que dar esse comando aqui, ó, sudo nano esse caminho, que é o caminho do DHCP less. Aqui, ó, vamos dar ele aqui rapidão, vai sudo nano var DHCP. É, confundi. Var lib aí dhcp ponto dhcppd ponto aí Leslie. Aí vamos dar um enter para abrir o arquivo e aqui nesse arquivo a gente pode ver o nosso IP que foi passado. Ó. Está bem aqui essa IP aqui, ó, les 1.92.168.1.1.
192.168.1.2, que é o mesmo IP que foi passado aqui para o nosso cliente, que é esse mesmo IP. Assim, nossa conexão entre o cliente e o servidor foi feita. Seguindo esse passo a passo que eu fiz aqui, esse documento é bem simplesinho para fazer essa conexão, então eu acredito que qualquer um aluno que quiser testar, pode testar que vai dar certo. Essas configurações ficou bem claras e bem simples. Muito obrigado pela atenção, e é isso. Bom dia, me chamo Guilherme, sou aluno do curso superior Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e vou apresentar para vocês o resultado final do meu trabalho de rede Zoom, que é a criação de um servidor Samba e a criação de uma máquina cliente para a gente fazer o teste das pastas compartilhadas entre máquina e servidor. Para a gente saber o IP que a gente vai precisar colocar para buscar a pasta que foi criada de acordo com o que está no meu documento lá, do meu trabalho, vocês vão digitar IP-BR-A-C, que daí vai mostrar o IP. O IP que a gente está procurando é esse NP0S3, que é o IP do servidor, que a gente vai conectar, que a nossa máquina está conectada. Vamos verificar também o status do nosso servidor. Vocês vão digitar systemctl status samba smbd. Como vocês podem ver, está ativado e ativado. Vou dar um clear aqui. Beleza. Vocês viram que o servidor está rodando e o IP está certo. Agora vocês vão na máquina cliente, que no caso é uma máquina Windows XP, e vocês vão digitar barra 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 169.254.8.140, que no caso é o endereço do seu servidor, barra a pasta que você quer. Eu vou pegar a pública, que tem um arquivo teste lá dentro. Aí. E como vocês podem ver, aqui está o arquivo teste. Esse arquivo é o arquivo que a gente criou de acordo com o documento. Então, tá tudo funcionando. E basicamente é isso. Só seguir lá certinho os comandos que eu deixei no documento e qualquer coisa, se der algum erro, vocês coloquem o erro no chat GPT que ele vai saber te auxiliar certinho. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Eu me chamo Sayara e hoje eu estou aqui para apresentar sobre o servidor de impressão. Que o servidor de impressão, basicamente, serve para gerenciar uma ou mais impressoras em uma rede, centralizando a administração e o controle das tarefas de impressão. Então, ele atua como um intermediário entre os dispositivos clientes e as impressoras, organizando e distribuindo as tarefas de impressão. Então, como um pré-requisito para a gente configurar esse servidor, nós precisamos ter uma máquina virtual com um servidor web instalado, porque esse servidor web será usado para a gente acessar o nosso serviço de impressão pelo navegador. Então, eu vou abrir aqui a minha máquina virtual. Nós estamos utilizando o sistema Linux e deixa eu só logar aqui. Aí ela vai abrir um terminal quando você logar. Eu vou dar o comando sul, espaço menos, porque eu preciso de fazer algumas alterações como root. Então, se você não tiver permissão, você acessa como root para ter permissão. E aí agora eu vou dar um apt get update para fazer uma atualização da lista de repositórios. Toda vez que você iniciar a máquina, é bom você fazer essas atualizações para não ter conflito de versão ou alguma coisa assim. Aí agora eu vou dar um apt get upgrade para fazer a atualização do sistema. Pronto, tudo atualizado. Para iniciar o serviço que nós vamos utilizar, nós vamos estar fazendo uso do CUPS, que é um serviço de impressão que a gente acessa pelo navegador. Então, eu vou fazer a verificação do status dele, se ele está ativo, se ele não está ativo na minha máquina. Então, a gente coloca systemctl status CUPS
cups.service, pra gente ver o status dele. Aí aqui, como vocês podem ver, ó, ele tá ativo e ó, tá tudo verdinho. Se, no meu caso, ele já está instalado e ativo na minha máquina. Se ele não tivesse instalado, vocês poderiam dar um apt get install cups para instalar, caso não tivesse instalado aqui. Aí, como está instalado, ó, apareceu que nada foi atualizado e nada foi instalado. Quando você for sair da sua máquina e você quiser parar o serviço da Cups, você pode dar um systemctl stop cups.service. Isso vai fazer com que o serviço pare, entendeu? Se você quiser verificar se ele parou, você dá um systemctl status cups.service para verificar se ele realmente parou. Aí aqui ele já aparece inativo, entendeu? Aí para você ativar ele de novo, é só colocar systemctl start cups.service. Para verificar, systemctl status cups.service. Está ativo. Feito isso, a gente pode abrir um navegador dentro da máquina virtual para acessar o nosso serviço de impressão. Vou abrir aqui o navegador. O nosso serviço de impressão, ele é acessado por um endereço local já. Eu já abri direto aqui, mas o endereço é http local, já apareceu aí o completo, localhost 2.631 e a porta. Aqui. Esse endereço é um endereço padrão para acessar esse serviço de impressão. Então, todo navegador que você for utilizar, você vai conseguir acessar esse servidor, esse serviço, por esse endereço. É um endereço padrão deles. E aí aqui a gente já tem a tela inicial do nosso serviço de impressão, do Cups. Aí está especificando o que ele é, que ele é um sistema de impressão baseado em padrões de código, desenvolvido pela OpenPrint para Linux e outros sistemas operacionais similares ao Windows. Então, essa aqui é a nossa tela inicial do nosso serviço de impressão. Dentro dele, nós conseguimos fazer algumas configurações, algumas configurações que a gente precisa fazer. Vamos acessar aqui a nossa guia de administração. Na guia de administração, a gente consegue localizar já algumas coisinhas que a gente pode estar fazendo conforme as nossas necessidades. Aqui tem a guia de adicionar uma impressora. Aqui tem como você encontrar novas impressoras que estiverem disponíveis no seu servidor. Aqui tem como você gerenciar impressoras que já estão adicionadas no seu servidor. Também tem como você fazer algumas configurações no servidor. Nessa telinha aqui, ó, de editar configuração, por aqui mesmo também. E entre outras necessidades que o usuário tenha também. Aí, eu vou estar mostrando para vocês. Eu já adicionei uma impressora aqui. E eu só vou estar mostrando nos prints aqui como que é o processo, porque eu não vou estar adicionando outra. Mas aqui, basicamente, você acessa a guia, né, de administração e o item de adicionar impressora. Aí, ele vai pedir para você fazer o que é esse login? É o seu nome de usuário, né? Se você acessou como root, você coloca root. Se você acessou como, por exemplo, Sayara, eu coloco Sayara aqui. E a sua senha que você já tem lá no sistema, né? Que você cadastrou. Aí você coloca suas credenciais e aí você vai ser direcionado para essa tela aqui, de adicionar impressora. Então você vai selecionar uma opção aqui, pode ser qualquer uma que seja da sua necessidade. Protocolo de impressão para internet, protocolo de impressão para internet IPPS, tem várias opções. Então o usuário seleciona conforme a necessidade dele. Aí, depois de selecionar, você vai ser redirecionado para essa outra página, onde você vai digitar o endereço no campo de conexão, baseado nos exemplos que ele deixou aqui embaixo, entendeu? Então, você vai pegar um desses exemplos e digitar o endereço na sua conexão. Essa vai ser a conexão para encontrar a sua impressora. Feito isso, você vai essa página onde você vai poder escolher o nome que você vai dar para sua impressora, a descrição, onde que ela está localizada. Então aqui você vai poder fazer umas edições bem bacanas. Se você também quer compartilhar essa impressora ou não, é esse momento aqui que você faz. Logo depois disso, você vai selecionar um fabricante. Eu coloquei esse fabricante genérico aqui e um modelo também. Eu coloquei esse generic PCL Laser Print. Mas o usuário pode estar selecionando conforme a necessidade dele, né? E aí, feito isso, você adiciona a impressora. Aí já aparece a mensaginha que ela foi adicionada com sucesso. Entendeu? Para verificar onde ela tá, deixa eu acessar a máquina aqui. Depois de adicionar, você pode encontrar ela nessa guia aqui de impressoras, tá vendo? Você acessa e ela já vai estar adicionada aqui, junto com a lista das outras impressoras que você tem no sistema. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu esqueci. Ah, tá. Aí, como eu falei, tem como você fazer o gerenciamento de cada impressora que você tem adicionada aqui, entendeu? Então, para você gerenciar ela, basta você clicar na impressora que você deseja fazer alguma modificação ou gerenciamento, e aí você tem as especificações dela aqui, que você colocou. Aqui embaixo tem uma lista com os trabalhos os trabalhos, no caso, são as impressões que você já enviou, o estado que elas estão. E se você quiser fazer algumas alterações de manutenção,
também é só acessar essa guia de manutenção, porque aqui você consegue imprimir uma página de teste, pausar a impressora, cancelar a impressão, mover a impressão, várias configuraçõezinhas de manutenção. Já nessa guia de administração, você pode fazer gerenciamentos da impressora em si. Se você quiser excluir ou modificar alguma configuração dela, ou definir outras opções padrões de coisa de servidor, é aqui que você faz, entendeu? Aí, deixa eu ver o que mais quero mostrar. Como eu falei, na guia de administração, também tem como você localizar outras impressoras, que estão disponíveis na rede. No caso, você acessa, né, a guia de administração e clica em encontrar novas impressoras. Se tiver alguma impressora disponível no seu servidor que você não tenha adicionado ela ainda, vai aparecer nessa lista, entendeu? Aqui, ó, você clica na administração e seleciona encontrar novas impressoras. Aí você vai ser redirecionado para essa página de listas, né? E aí aqui no meu apareceu essa impressora que eu tinha no meu servidor, que eu adicionei, eu baixei o pacote dela lá. Aí para adicionar ela, né, junto com as outras impressoras, você clica em adicionar impressora e só lê aqui certinho, não precisa fazer nenhuma alteração e clica em continuar. Aqui também você escolhe a opção que você deseja, escolhe os mesmos campos da anterior, fabricante, o modelo, eu coloquei os mesmos que eu coloquei na outra e adiciona ela. Aí vai aparecer a mensagem assim. E aí, depois para você localizar ela, é só acessar a guia, ela vai estar localizada lá junto com as outras. Entendeu? Agora a gente tem 3 impressoras aqui. É, deixa eu ver se eu mostrei tudo. Aí, como eu falei, aqui também tem como você fazer algumas configurações no servidor, se você quer compartilhar as impressoras conectadas a esse sistema ou não, permitir administração remota. Então, assim, várias opções para o usuário mesmo selecionar e deixar do jeito que ele preferir, entendeu? Vou voltar lá nas impressoras, porque agora a gente vai fazer a parte de teste. Aqui tem uns que eu já fiz, né? Se você quiser testar, essa aqui foi a impressora que eu adicionei, a primeira. Vamos fazer um teste nela, imprimir uma página de teste. Você vem aqui em manutenção e imprimir página de teste. Ele vai pedir o seu usuário, né? Como o meu já tá salvo, só vou entrar. Aí ele vai aparecer a mensagem, página de teste enviada. E aí você vai poder acompanhar o status, né, dela aqui nessa lista de baixo. Olha, ela já veio pra cá. E aí tá aqui como pendente desde quinta-feira. Porque, no caso, essa impressora que eu adicionei aqui, ela precisa de uma impressora física, né? Então, se tivesse uma impressora física aqui, ele estaria imprimindo. Como não tá, não tem, aí fica no estado de pendente. Entendeu? Aí aqui você pode estar cancelando o trabalho, se você quiser, ou pausando, né, ou movendo para outra área. Aí aqui tem trabalhos concluídos. Aí aqui os outros mostra todos os trabalhos que teve nessa impressora para você estar acompanhando, entendeu? E aí se tivesse uma impressora física aqui, ia estar com status de concluído. Agora eu vou fazer o teste eh, em uma outra impressora, aquela que eu adicionei por último, a PDF. Porque o que acontece? Essa impressora em PDF, eh, ela é tipo uma extensão do Office para não precisar de ter uma impressora física para você fazer o teste, entendeu? Deixa eu só olhar aqui. Aqui. Quando a gente quer usar ela, a gente dá um apt install cups.pdf para instalar essa extensão do servidor. O pacote cups.pdf que a gente está instalando é uma extensão do Cups que funciona como uma impressora virtual. Ou seja, você não vai precisar de ter uma impressora física para estar imprimindo essa página de teste, porque no momento que você colocar para imprimir essa página de teste, ele vai gerar um arquivo em PDF dentro lá da sua máquina, do seu servidor, e aí você vai poder estar funcionando vendo por esse arquivo, entendeu? Então, a gente vai fazer um teste aqui nela para ver se está funcionando. Então, ela é essa daqui, ó, PDF, que você tá vendo. Foi aquela que eu adicionei por último, que eu encontrei ela e adicionei. Então, você vem em manutenção, do mesmo jeito, aí ela tem outras configurações de manutenção também que você pode fazer. Pausar a impressora, limpar a cabeça da impressora, entendeu? Também é uma configurações a mais do que a outra. Então, eu vou vir aqui em imprimir página de teste para fazer um teste. Aí ele aparece essa mensagem. E aí, diferente daquela que eu adicionei, ele não aparece aqui embaixo a lista. Aí você vem, acessa essa guia aqui, mostrar todos os trabalhos. Aí aqui você vai poder estar acompanhando e vendo os trabalhos, porque ela nem fica pendente, ela já imprime logo, então ela vem para cá, entendeu? Aí aqui tá, ó, concluído em quinta-feira, 29 de agosto. Aí para você localizar esse arquivo, você faz o seguinte, você minimiza aqui, aí você vai precisar acessar o seu explorador de arquivos dentro da máquina virtual. E aí você vai perceber que tem uma pastinha chamada PDF, que ao instalar aquele pacote, automaticamente ele cria essa pastinha, que é onde fica essas páginas de teste que a gente manda, entendeu? Aí aqui tá a página de teste que a gente imprimiu, tá vendo? Hum.
Então, é muito bom também baixar essa extensão, se você estiver configurando o servidor de impressão, porque aí você consegue ter uma noção melhor do teste, entendeu? Porque ela não é necessário em si ter uma impressora física para ela fazer a impressão, entendeu? Porque ela gera um arquivo em PDF e joga dentro da sua máquina virtual, e você vai ter certeza se está funcionando ou não o seu servidor de impressão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu tô deixando passar. No nosso sistema. Verificar e exibir a nossa impressora padrão que a gente selecionou. Deixa eu só fechar aqui. A gente vai no terminal mesmo. Aí você dá um L, P, S, T, A, T, menos P, menos D. Aí ele vai mostrar uma lista com todas as suas impressoras, né, que você adicionou lá naquela guia, o status dela, desde quando que ela foi habilitada e qual que é a sua impressora padrão do sistema. No meu caso, aqui tá mostrando as impressoras que estão listadas lá, né, o status dela e desde a data que elas foram habilitadas e qual que é a impressora padrão do meu sistema, né? No caso, eu deixei aquela em PDF, porque a gente consegue visualizar o que foi impresso. E é isso, no mais. Isso assim de ser instalado. As configurações são bem fáceis de se fazer. O sistema, o serviço lá de impressão também é muito fácil de mexer, é bem intuitivo e eu achei bem bacana. Não tinha conhecimento sobre ele antes, mas achei muito bacana. É, e é isso, espero que vocês tenham entendido. E é isso, obrigada. Tchau. Fala pessoal, bom dia. Para mim aqui é um bom dia, né? Bem, meu nome é Alisson e eu fiquei com a parte de fazer toda a configuração e também essa apresentação de servidor web. Na matéria em si, o professor propôs com que a gente fizesse o servidor com um virtualizador diferente, que você instala na sua própria máquina e etc. E eu decidi fazer com uma ferramenta um pouco mais, digamos assim, do mercado, que é muito utilizada, é uma ferramenta que muitos desenvolvedores usam muito para fazer essa hospedagem e também configuração, etc., de servidor, que é um serviço da Amazon, que se chama Lightsail. Lightsail. E nele você pode fazer uma configuração de servidores que não são tão robustos, como por exemplo um servidor web. Servidores de grande porte que vão fazer um gerenciamento de grandes processos e grandes aplicações. A Amazon também oferece, mas para esse caso específico a gente pode utilizar o Lightsail. E aqui o fluxo em si é muito simples. Primeiro, aqui, como é um ambiente privado, né, eu já pulei direto sem credencial nenhuma, né, só para já mostrar o exemplo aqui de onde a gente cria ele, como que a gente vai fazer essa criação. E no final de tudo, para a gente estar rodando pelo menos um site. Então, essa é a ideia. Beleza, vamos lá. Primeiro, eu escolhi a localização de onde o nosso servidor vai ficar hospedado. Eu escolhi Ohio, porque é também um local para hospedagem de servidor, de localização para ele, é relativamente barato. Então, para o processo que a gente precisa, vai funcionar e vai resolver o nosso problema. Fora isso também, eu já selecionei para eles utilizar um Node, já vi um Node instalado, porque aqui a gente vai utilizar isso mais tarde também, para fazer a gente rodar o nosso site. Continuando, beleza. Depois disso, a gente simplesmente escolhe um plano para essa instância. Eu escolhi também o mais barato, que vai servir tranquilamente, que ele oferece 512 MB de memória. E em si, essas configurações dele servem muito bem. Há outros planos, só que os outros planos são, igual eu tinha falado anteriormente, até para uma resolução de problema muito maior do que esse apresentado, que é só um servidor web. Continuando, beleza? Selecionamos o plano. Vamos selecionar o nome criar o nome da instância, server web. Digitou o nome, tranquilo, criou. Simples assim, a gente já tem um servidor criado e relativamente configurado já. De forma inicial ali, ele já vem totalmente configurado. Beleza, depois disso, esses aqui até são outros servidores, outras instâncias que eu tenho para fazer outras coisas, mas aqui está o nosso. A gente criou ele com o Debian e a gente já pode ver o IP dele, etc., a zona onde ele está, a zona A, em Ohio, igual eu falei anteriormente. Continuando. Depois que a gente criou esse servidor, a gente tem que acessar ele. E para fazer esse acesso nele, eu utilizo bastante Bitwise, não só para fazer trabalho da Singueira, mas também até como por parte do meu serviço também. E a gente pode vir no site oficial do Bitwise e fazer essa instalação, baixar ele e depois fazer o processo de instalação do Bitwise SSH. É uma instalação muito simples, só clicar Next aqui ao infinito. Depois disso, ele abre aqui a tela inicial e você tem que fazer as configurações do seu servidor. A gente pega lá o IP
da nossa instância, coloca aqui, coloca a porta onde a gente fez essa configuração e coloca também a chave de segurança, né? Essa instância, como não é uma instância pública, nem deve ser, e ali para acessar as instâncias que eu crio no meu painel do Lightsail da Amazon, eu utilizo uma chave. Então, eu já configuro essa chave e já está pronto. Já basicamente a gente já pode acessar. Configurou a chave, clicou em login, a gente já está dentro do servidor já. Aqui, ó. No serviço da Amazon. Muito simples, muito fácil acessar e bom também que o Bitwise ele te oferece tanta experiência ali de você configurar, fazer toda a configuração via terminal ou também FTP, que é ali que a gente pode, em relação a transferência de arquivos, etc., a gente pode fazer isso visualmente com uma ferramenta que o Bitwise oferece. Continuando, a gente vai usar para gerenciar a nossa aplicação, o Nginx, que ele vai servir ali para a gente fazer a criação do nosso servidor web em si, e para gerenciar o projeto em si, fica muito legal a gente fazer uma containerização disso, usando o Docker. Por quê? Porque o Docker, ele isolando esse processo, ele facilita muito a gente até só simplesmente pegar esse container que a gente criar e subir em outras máquinas. A gente não vai precisar configurar toda santa vez configurar isso aqui do zero. Configurando uma vez, tudo certo. Beleza. Depois que a gente acessou o servidor, a gente tem que fazer esse processo de configuração do Docker. E aí tem uma série de comandos que a gente vai precisar rodar para instalar essa ferramenta. Aqui com o Docker, fazendo essa instalação, utilizando todos esses comandos aqui, aí eu também já faço a instalação do Compose. Eu instalo no plugin do Compose, porque o Compose, ele tem um gerenciamento maior de como que a gente pode fazer toda essa configuração de um container em si. E beleza, depois que eu fiz a instalação aqui, rodei todos os comandos não tem problema. Comandos padrões, só rodar tudo bonitinho, vai instalar tudo bonitinho. A gente finaliza a instalação do nosso Docker. Beleza, instalamos o Docker. Aqui no final ele faz o processo de inicializar o Docker. Inicializamos o Docker, vamos instalar o Nginx. A gente pode também inverter os processos, não tem problema. Eu só fiz ali a instalação do Docker primeiro e agora eu vou fazer a do Nginx. O Nginx ele faz esse processo de gerenciar ali o seu servidor web. Fora isso, ele também tem infinitas, diversas outras possíveis configurações que você pode fazer para um serviço seu, como a gente vai fazer aqui um serviço basicamente de hospedagem de um site, criando o nosso container. A gente pode fazer load balance, diversas coisas, e nesse exemplo aqui eu vou utilizar ele para fazer um gerenciamento de reversão de endereço de IP. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Ele faz esse redirecionamento que a gente vai utilizar para fazer esse gerenciamento do container. Beleza, instalando e configurando o Nginx, que é coisa simples também, rodando todos os comandos sem nenhum problema, de forma muito simples, não dá erro também aqui nesses comandos. São comandos padrões, igual os que instalam aqui o Docker, rodando todos sem problema. Depois instalou, tranquilinho. A gente faz algumas configurações também, já com esses comandos no Firewall, que tem que fazer algumas liberações, porque o Nginx ele trabalha nessa camada de liberação, do que também o usuário pode ou não pode acessar, você pode fazer essas configurações nele. Beleza, instalamos todos os comandos, tudo certinho, bonitinho, finaliza a configuração desse processo de instalação inicial do Nginx. Depois disso, a gente tem que fazer algumas configurações manuais nele. Muito simples, igual eu falei aqui, a gente tem a possibilidade de fazer essa visualização dos nossos diretórios aqui dentro. Então, a gente clicando aqui, a gente abre uma outra telinha que faz esse gerenciamento. Tanto ele mostra aqui as suas pastas, os seus diretórios aqui, arquivos do seu computador, quanto do servidor em si. E aqui, a gente vai buscar na pasta etc/nginx/site.config e a gente vai fazer a configuração do server e do location aqui, do nosso servidor. Beleza, aí aqui a gente entra já em outras questões. Nessa parte aqui do Nginx, a gente faz essa configuração porque a gente precisa fazer uns redirecionamentos nesse nível do Firewall. Então, fazendo essa configuração do Nginx aqui, a gente coloca várias camadas que estavam sendo tratadas por outra parte dos sistemas, que ela vai ser controlada aqui pelo Nginx. E nessa parte é onde a gente pode fazer meio que um gerenciamento de hosts. Porque é o seguinte, depois que eu subir o meu container, eu vou subir ele numa porta, beleza, tá aí tudo bem. Só que nessa porta, para eu identificar como que eu tô, pro meu computador em si saber de onde esse acesso tá vindo, ele vai fazer essa gestão aqui no Nginx. Mais pra frente também eu vou mostrar lá onde eu crio o nosso domínio, etc. E eu faço o apontamento para dentro do Nginx. E o Nginx, de acordo com esse acesso, essa solicitação, essa request que o acesso lá ao nosso site faz, ele bate direto no Nginx. E o Nginx ele vai fazer o redirecionamento pro nosso container da nossa aplicação. Beleza, a gente faz essa configuração do server, do location. Esse é o location onde a gente configura esse redirecionamento, que aqui se chama o proxy inverse proxy, alguma coisa assim em inglês, que vai fazer esse apontamento que eu acabei de falar. Feito isso, também é muito simples, são configurações padrões, gente. A maioria disso aqui tudo não é uma coisa padrão. Você raramente faz alguma modificação ali à parte
quando você vai mexer com alguma coisa mais específica, mas no geral são coisas muito padronizadas, muito copia e cola, porque já é uma ferramenta bem otimizada, então você não precisa ficar fazendo muita configuração. Depois disso, a gente tem que fazer essa configuração do Docker Compose. Porque a gente já fez lá a instalação do Docker, fizemos a configuração do Nginx, então agora a gente tem que falar de qual imagem que o nosso container vai ser instalado. Para o pessoal que nunca mexeu com Docker ou não conhece a ferramenta, o Docker ele faz esse processo de containerização de um processo. Porque qual que é a diferença entre um container e uma máquina virtual? Uma máquina virtual que você cria, ela gerencia e ela pega muito, usa muito processamento do seu próprio computador. Muito processamento. E ele, de certa forma, ele não faz um total isolamento desse processo, dessa máquina virtual que você criou. Já um container não. Um container ele é rodado com recursos extremamente baixos, porque a máquina virtual também, por ela utilizar muito do seu computador, na verdade ela utiliza muito do seu processamento do seu computador, porque ela gerencia ali várias ferramentas, vários arquivos, várias funcionalidades que você precisa ali para rodar uma máquina visualmente. Já o container não. O container ele é rodado ali a um nível mais baixo, utilizando o menor tipo de processamento possível. Então, por isso que o Docker em si é uma ferramenta muito utilizada, porque ele tem esse processo que ele realmente containeriza a sua aplicação, e qualquer erro, qualquer coisa que dá ali dentro, esse processo vai acontecer ali dentro. Ele não vai afetar ali para fora do seu computador. Beleza, vamos configurar a imagem do nosso Docker. Configurar o nosso Docker Compose. Para fazer também deixar tudo ali bonitinho, bem organizado, a gente tem que fazer um processinho básico. A gente estava lá na pasta etc, do Nginx, e agora a gente vai voltar para home. Da home, a gente cria a pasta ali do containers dentro do EC2. A gente cria uma pasta containers, dentro dela a gente cria o nome do nosso container, o nosso app web, e depois a gente já cria uma pasta target. Dentro dessa pasta target é onde a gente vai jogar os arquivos aqui que são necessários para fazer o processo de build. Porque o nosso site ele foi feito em cima de Node, utilizando como essa parte de front-end ali, etc. A gente não precisa nem de nenhum tipo de gerenciamento de back-end, etc. A gente não salva nenhuma informação, tudo fixo, estático. Então a gente utilizou o Next 13, que é uma ferramenta, que ele é um framework, que ele é construído em cima do React, que é uma biblioteca para desenvolvimento de sites web também, que utiliza JavaScript, etc. ali, só que de uma forma mais enxuta e com um melhor gerenciamento de vários processos ali. Ele automatiza muita coisa para você construir uma aplicação mais rápida. Jogamos todos esses arquivos aqui, que são necessários para o build do nosso projeto. Lembrando que, não sei, dependendo da ferramenta que você está utilizando, muda essas pastas e os arquivos que são necessários. Então você coloca de acordo com a sua necessidade. Beleza, fora isso, agora a gente volta lá para a questão da imagem que eu falei. Aqui, no Docker Compose, você faz esse gerenciamento do comando que você vai utilizar para toda vez que você subir ali um código novo, fazer esse processo de build, porque toda vez que você faz a alteração do seu projeto, você tem que rebuildar ele novamente para você poder otimizar ele ali e subir na web. Então aqui a gente já faz essa configuração do comando e também a gente faz esse redirecionamento dos volumes e também a gente fala com qual tipo de imagem aqui a gente vai querer instalar o nosso container. E a gente vai utilizar o Node. Por quê? Porque a nossa aplicação precisa do Node para rodar. Beleza. Feito isso, configurações também básicas, quando você faz esse processo de instalação do Compose, ele já te dá essa estrutura aqui basicamente pronta e você só faz a criação aqui, ó, do seu container, tipo o nosso aqui, app web. A gente dá um nome, faz a imagem e tudo bonitinho aqui, simplesinho. E o processo aqui de criar uma rede para fazer essa comunicação com o nosso container, ele também já cria automaticamente, tá? Beleza, depois disso, tudo configurado, a gente pode fazer a visualização aqui do nosso container, que ele tá rodando bonitinho. A gente já finaliza aí todo esse processo de fazer toda essa configuração do ambiente, etc. Automatizar grande parte do processo, fazer essa containerização da nossa aplicação. Então agora a gente vai para uma outra fase do projeto. Beleza, então, continuando aqui, agora depois que a gente fez todo esse processo, a gente tem que fazer a criação do nosso host. Como eu tinha dito lá anteriormente, a gente faz a configuração do Nginx, cria ali o server, cria um location. Esse location, a gente faz o apontamento dele para qual porta a gente vai rodar o nosso container. Porque, no final de tudo, gente, é simplesmente uma linha assim, de apontamento, de uma coisa que vai apontar para outra, que vai apontar para outra, que vai apontar para outra, até chegar lá no nosso elo mais fraco, que é o nosso elo mais fraco aqui, que é o último ponto, é o nosso container ali, dentro do nosso servidor. Como eu tinha falado, voltando também a falar anteriormente, a gente ia fazer a criação de um domínio. É aqui agora que a gente vai fazer esse domínio. Eu gosto muito da Cloudflare. Ela oferece uns planos gratuitos que você pode fazer
essa hospedagem do seu domínio. Eu tinha até falado errado, a gente não vai criar um domínio. Então, partindo aqui de um ponto onde você já configurou um domínio, você já tem um domínio, você criou ali o seu domínio, não importa qual que seja, e você vai fazer esse gerenciamento do seu domínio aqui na Cloudflare. A Cloudflare, ela tem vários processos, eu não consigo nem falar que, sei lá, 10% de tudo que ela faz. Mas no meu serviço em si, e aqui também a gente vai utilizar uma boa parte. Como eu tinha dito, até o Nginx ele tem um processo de load balance. O que é esse processo de load balance? Só para contextualizar. Quando você está com a sua aplicação já em produção, o que também é uma aplicação em produção? É quando a aplicação ela já está em uso pelo seu cliente final, você desenvolveu, o seu cliente está utilizando a aplicação, ele está utilizando a aplicação. Ah, só que você também está desenvolvendo. Certa parte ali já está em produção, só que você está desenvolvendo um novo módulo. Então, quando você vai subir esse módulo, e vamos dar um exemplo ali onde tem vários clientes utilizando o seu site, você não pode simplesmente tirar o seu site do ar e subir as coisas. Porque isso acaba atrapalhando muito a experiência ali do seu usuário. Não é nem questão de experiência, às vezes o site que você fez é algum tipo de aplicação que precisa ali, o usuário tá em tempo real sempre vendo tudo. Então é inviável você matar a sua aplicação para subir uma atualização. Esse processo de load balance ele faz o seguinte: enquanto você está subindo essa atualização, o usuário em si ele está vendo o site ali. É como se você tivesse 2 sites para fazer esse gerenciamento. Na verdade, 2 servidores, etc. Que daí você sobe. Enquanto você sobe essa atualização, o seu cliente ele está visualizando a antiga, uma cópia da antiga. E ele só vai realmente rodar mostrar essa atualização visualmente para o cliente depois que ele realmente atualiza. Então, enquanto o cliente está visualizando a parte antiga, o sistema está subindo a parte nova. E depois que ele sobe, ele simplesmente não mata a aplicação e ele sobe de forma ali assíncrona com o cliente. Enquanto o cliente está vendo, já subiu a atualização e o sistema não parou de funcionar. Voltando aqui pro nossa criação aqui do nosso gerenciamento do nosso domínio, a gente entra ali na Cloudflare, já acessa o menu. O menu inicial ele já dá para você entrar com o seu domínio que já existe. Ou você também pode registrar um domínio, logo aqui abaixo já mostra. Você continua dentro dele. A gente vai fazer um processo aqui de criar um subdomínio. Porque o nosso domínio ele, principal a gente não vai utilizar ele. A gente vai fazer um processo que é muito utilizado numa empresa que tem vários sites ali. A gente vai fazer criar esse subdomínio e já fazer esse apontamento lá para dentro do nosso servidor. Aqui, em DNS Records, a gente vai criar add um novo record, que no caso é um novo subdomínio, adicionar o tipo desse apontamento, porque aqui onde a gente meio que vai fazer esse processo de DNS. E a gente vai falar qual que vai ser o nosso subdomínio, qual que vai ser ali o host que a gente vai digitar. Sei lá, por exemplo, vou acessar o YouTube, então YouTube, www.youtube.com.br. Aqui o nosso, a gente vai fazer essa mesma coisa, você não sabe lá o IP do YouTube. Você digita ali, ele faz esse processo de DNS para conversão do IP, e tudo funciona ali como um passo de mágica. Aqui também. Então, só que aqui a gente tem que fazer esse processo de apontamento só uma vez, e depois ele já vai saber qual vai ser, para onde ele vai fazer esse direcionamento. Então a gente seleciona o tipo, que é o tipo A, tem vários tipos de direcionamento. Você pode simplesmente apontar um DNS para um DNS, você pode fazer um apontamento de um IP para outro IP. Nesse caso, o nosso é o tipo mais simples, que é o tipo A, que a gente vai fazer um redirecionamento de um host, de um nome ali, de um DNS, para fazer o apontamento para o nosso IP do lado do nosso servidor. E desse subdomínio aqui é onde a gente configura lá do Nginx. É onde ele sabe para onde ele tem que apontar, o que ele tem que mostrar ali para o usuário, entendeu? Quando o usuário fazer essa requisição. Criado aqui o nosso subdomínio, eu deixei esse processo de proxy da Cloudflare ativado, por quê? Você não pode deixar isso aqui não pode deixar isso aqui ligado. Mas esse processo aqui de proxy da Cloudflare, ela faz o seguinte processo. Quando o usuário for acessar direto no servidor, ele não vai bater direto no servidor. Ele vai bater vai passar primeiro pela Cloudflare, e da Cloudflare ela vai fazer esse apontamento para o seu servidor. Esse seu servidor, ele joga esse processo para o Nginx faz o apontamento para o container. No geral, esse é todo o caminho ali, todo o fluxo. Depois disso, simplesmente, a gente subindo isso aqui, funcionando todo bonitinho os processos anteriormente que a gente fez, a gente já tem o nosso site no ar. Eu vou pegar até aqui a URL dele rapidinho para mostrar para vocês. Deixa eu só abrir aqui rapidão. Que isso aqui, aliás, a gente está subindo. Eu subi, só dando uma exemplificação, por que eu subi já uma aplicação aqui relativamente complexa, com um certo nível de complexidade. É porque esse trabalho aqui a gente vai ter que apresentar ele em outra matéria, então a gente tinha que hospedar de qualquer forma, então a gente já matou 2 coelhos ali com uma cajadada só. Então a gente já criou o servidor, que é para essa apresentação dessa matéria de redes, e a gente já fez a hospedagem do site que a gente tinha que fazer lá em outra matéria. Um segundo, estou acessando aqui. Aqui, encontrei. Parar de apresentar aqui na tela cheia. E aqui é onde a gente fez esse apontamento completo aqui, etc., para o nosso
sitezinho, onde a gente fez a configuração não, onde a gente fez aqui o nosso sitezinho em relação a cinemas, porque na divisão lá do outro trabalho que eu falei que a gente tinha que fazer um site, a gente já pegou essa relação de filmes, etc. A gente até pegou, de exemplo, um site atual que existe aqui na cidade, que é o do Cine Laser, e a gente refez com várias melhorias ali, onde a gente achava que eram pontos interessantes, e a gente refez ele, basicamente, para fazer e apresentar esse trabalho. E, no geral, é isso. Servidor web configurado e com o sitezinho até hospedado, hein? Valeu!